capítulo 12 do livro de Mateus diz assim: Aquele tempo ia Jesus pelas searas num sábado, e os seus discípulos, tendo fome, começaram a colher espigas e a comer. E vendo isso, os fariseus disseram-lhe: Eis que os teus discípulos fazem o que não é lícito fazer no dia de sábado. Ele, porém, lhes disse: Não tendes lido o que fez Davi quando ele teve fome e os que com ele estavam? Como entrou na casa de Deus e comeu os pães da propiação que não lhe era lícito comer, nem aos que estavam com ele, mas somente aos sacerdotes? Ou não tendes lido na lei que aos sábados, no templo, os sacerdotes violam o sábado e ficam sem culpa? Pois eu vos digo que está aqui quem é maior que o templo. Mas se vós soubesseis o que significa misericórdia quero e não sacrifício, não condenaríeis os inocentes, porque o Filho do Homem é Senhor até do sábado. E partindo dali, chegou à sinagoga deles, e eis que estava ali um homem que tinha uma das mãos mirrada. E eles, para o acusarem, lhe perguntaram, dizendo: É lícito curar nos dias de sábado? E ele lhes disse: Que homem dentre vós que tendo uma ovelha, e se no sábado cair esta em uma cova, não lhe lançar a mão para a levantar? Pois quanto mais vale um homem do que uma ovelha? Assim é lícito nos sábados fazer o bem. Então disse aquele homem: Estende a tua mão. E ele a estendeu, e foi restaurada sã como a outra. E os fariseus, tendo saído, formaram conselho contra ele para o matarem. Mas Jesus, sabendo disso, retirou-se dali, e uma grande multidão seguiu, e ele curava a todos. E ele recomendava-lhes rigorosamente que não o descobrissem, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías, que disse: Eis aqui o meu servo que escolhi, o meu amado, em quem a minha alma se compraz. Porei o meu espírito sobre ele, e aos gentios anunciará o juízo. Não disputará, nem clamará, nem ninguém ouvirá pelas ruas a sua voz. Não esmagará a cana quebrada, e não apagará o pavio que fumega, até que ele faça triunfar o juízo. E em seu nome os gentios esperarão. Então foi levado a ele um endemoniado, cego e mudo, e de tal modo o curou que o cego e mudo falava e via. E toda a multidão se admirava e dizia: Não é este o filho de Davi? Mas os fariseus, ouvindo isso, diziam: Este não expulsa os demônios, senão por Beelzebu, príncipe dos demônios. E Jesus, como conhecia os pensamentos deles, disse-lhes: Todo reino dividido contra si mesmo é destruído, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. E se Satanás expulsa Satanás, contra si mesmo está dividido, como, pois, subsistirá o seu reino? E se eu, por Beelzebu, expulso os demônios, por quem o expulsam, então, os vossos filhos? Portanto, eles mesmos serão os vossos juízes. Mas se eu, pelo Espírito de Deus, expulso os demônios, certamente é chegado o reino de Deus a vós. Porque como pode alguém entrar na casa de um homem valente e saquear os seus bens, se primeiro não manietar o homem valente? E então saqueará a sua casa. Quem não é comigo é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. Portanto, eu vos digo, todo pecado e blasfêmia será perdoado aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada aos homens. E se qualquer que disser alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á perdoado. Mas qualquer que falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado,
nem neste mundo, nem no vindouro. Ou fazei a árvore boa, e o seu fruto bom, ou fazei a árvore má e o seu fruto mau. Porque pelo fruto se conhece a árvore. Raça de víboras, como podeis vós dizer boas coisas sendo maus? Porque do que há em abundância no coração, disso fala a boca. O homem bom do seu bom tesouro do coração tira boas coisas, e o homem mau do mau tesouro tira coisas más. Mas eu vos digo que de toda palavra frívola que falarem os homens, dela darão conta no dia do julgamento. Porque por tuas palavras serás justificado, e por tuas palavras serás condenado. Então alguns dos escribas e dos fariseus, tomando a palavra, disseram: Mestre, desejamos ver de ti algum sinal. Mas ele respondeu e lhes disse: Uma geração má e adúltera pede um sinal, mas nenhum outro sinal lhe será dado, a não ser o sinal do profeta Jonas. Pois como esteve Jonas no ventre da baleia 3 dias e 3 noites, assim estará o Filho do Homem no seio da terra 3 dias e 3 noites. Os homens de Nínive se levantarão no juízo com esta geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas, e eis aqui quem é mais do que Jonas. A rainha do sul levantar-se-á no julgamento com esta geração e a condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão, e eis aqui neste lugar quem é mais que Salomão. Quando o espírito imundo sai do homem, anda por lugares áridos, procurando repouso e não o encontra. Então diz: voltarei para minha casa, donde saí. E quando volta, acha-a desocupada, varrida e adornada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando fazem morada ali. E o estado final desse homem se torna pior que o primeiro. Assim também acontecerá a esta geração má. E estando ele ainda falando à multidão, eis que estavam ali fora sua mãe e seus irmãos que queriam lhe falar. E alguém lhe disse: Eis que estão ali fora tua mãe e teus irmãos que querem te falar. Porém ele respondendo disse ao que lhe falara: Quem é minha mãe? E quem são meus irmãos? E estendendo sua mão para os seus discípulos, disse: Eis aqui minha mãe e meus irmãos, porque todo aquele que fizer a vontade de meu Pai que estás nos céus, esse é meu irmão, irmã e mãe. O capítulo 12 de Mateus vai dizer sobre o fruto. Jesus passeava com seus discípulos para anunciar o evangelho. Então eles tiveram fome e começaram a comer. Mas os fariseus viram aquela ação dos discípulos e indagaram Jesus referente à lei do sábado, que não se pode trabalhar. E Jesus, vendo que o coração deles queria atingir Jesus, então ele começa a explicação sobre o sábado. Jesus era judeu e, como judeu, ele guardava o sábado porque é mandamento do Senhor. E guardar o sábado significa fazer o bem neste dia, porque o sábado tem que ser santificado para Deus. É dia de descanso, de repouso, de alegria. E Jesus disse para eles que a vida vale mais do que qualquer outra coisa. Então os discípulos tiveram fome. E quando se tem fome, para alegrar-se no dia de sábado, se deve comer. Os discípulos não estavam trabalhando, eles não estavam recolhendo ali para venda, para comércio, mas eles estavam ali comendo, se alimentando para se regozijar.
Então Jesus começa a explicar sobre a cura no sábado, sobre a importância de fazer o bem ao sábado, sobre a importância de não blasfemar contra o Espírito Santo, porque quando nós julgamos, nós somos julgados. E muitas vezes o pecado habita porque julgamos as pessoas e fazemos coisas piores do que elas. Então Jesus fala sobre o fruto, porque ou uma árvore é boa ou uma árvore é má. Jesus, ele coloca-nos como posição de uma árvore. E qual é o fruto que essa árvore dá? Qual é o tipo de fruto que você pode produzir para outras pessoas? O que tem dentro do seu coração será revelado ao anunciar as palavras. Porque se o seu coração está cheio da palavra de Deus, o seu coração vai transbordar a palavra. Se o seu coração está cheio de ódio, de mágoa, de rancor, o seu coração vai transbordar raiva, ódio, rancor. Se o seu coração está cheio de dúvidas, o seu coração, as suas palavras serão as ações do seu coração. E Jesus fala sobre a conduta do homem através da boca, da língua, do que ele fala. Então nós conheceremos se o fruto é bom ou ruim através daquilo que sai da boca do homem. E muitos pediam um sinal para ele. E ele falou sobre a passagem de Jonas, que ficou 3 dias na barriga de um grande peixe. E disse também que assim o homem também ficaria. 3 dias e 3 noites. Aqui ele relata o ventre da baleia. Então, ele fala que ele vai ficar no seio da terra. 3 dias e 3 noites. Esse será o maior sinal do Filho do Homem, que veio para morrer e ressuscitar. E quando Jesus fala sobre isso, ele fala ainda mais. Ele fala sobre o coração daqueles que têm mau pensamento, daqueles que não se arrependeram verdadeiramente. Porque o demônio, ele sai, esse espírito imundo, e ele vai para lugares e não encontra um repouso, porque os espíritos se alimentam de terra, e quem é a terra somos nós. Então ele alimenta do nosso pecado. Então, como eles são alimentados pelo pecado, eles voltam. Só que eles voltam com 7 piores. E se a casa está desocupada, sem o Espírito Santo, sem a palavra de Deus, sem as orações, sem jejum, então ele domina aquela vida e 7 vezes piores coisas farão ali. Jesus também ensina sobre quem são a nossa família. Quem é a verdadeira família espiritual? São aqueles que se unem a nós num propósito de crescer na palavra, aprender sobre o Evangelho, construir um alicerce firmado na palavra de Deus para combater o bom combate. Porque dias maus virão e precisamos estar alicerçados. Não que Jesus deixou a sua mãe e seus irmãos, mas para exemplificar que ali estavam uma família, que ali era parte de um corpo espiritual, para que os discípulos entendessem a importância que eles tinham na vida de Jesus. E muitos vão dizer, mas Jesus excluiu a mãe e os irmãos. Não está escrito aqui. Está escrito que Jesus exemplificou sobre o que é a verdadeira família em Cristo. É quando tem comunhão, é quando se faz parte de um corpo, é quando se faz a vontade do Pai, é quando se persiste
e insiste em atribuir os mandamentos, em fazer aquilo que Deus quer nas nossas vidas. Que você fique com essa palavra no seu coração. E que não esqueçamos do versículo que diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará.